todos, sejam muito bem-vindos ao canal do CBGcom, projeto do Departamento de Biblioteconomia que visa apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por docentes, alunos e convidados sobre temáticas e áreas afins ao nosso conhecimento. Hoje eu tenho o prazer de o professor Robson Costa, bacharel em Biblioteconomia, mestre e doutor em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e professor adjunto do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ, que se disponibilizou a estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Professor, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui, ter se disponibilizado a vir dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Vai ser um prazer te ouvir. Você tem 40 minutos para discorrer a sua fala e os comentários e dúvidas poderão ser feitos através dos comentários aqui do vídeo e as perguntas serão respondidas ao final. Professor, fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão me assistindo. A Pia já me apresentou. A ideia aqui hoje, então, é a gente falar um pouco, né, sobre a relação entre a cultura, a biblioteca e as hierarquias sociais e culturais, nesse contexto de hierarquias sociais e culturais. Podem colocar o primeiro slide, por favor? Então, né, a primeira pergunta que se faz, né, o que seria cultura? E por que o bibliotecário, né, qual a necessidade do bibliotecário saber o que é cultura? Primeiramente, se a gente pensar na própria ideia de biblioteca, de livro, de leitura, de tudo que envolve, né, no senso comum, historicamente a ideia de biblioteca está relacionada com a ideia de cultura. Todo mundo fala que biblioteca é cultura, leitura é cultura, o livro é cultura. Até aí, ótimo, né? Eu acho que todo mundo concorda. Mas o que seria essa cultura? Né? Se livro é cultura, biblioteca é cultura, leitura é cultura, o que seria cultura? Né? E aí, a gente vai ver que isso é uma questão não tão simples de responder, né? Ela é mais complexa do que parece inicialmente. E aí a gente vai tentar, inicialmente, na minha fala, entender um pouquinho o que seria cultura. Né? Depois a gente vai entrar nas hierarquias. E, por último, a biblioteca, lá mais para o finalzinho, a gente vai entrar na questão mais diretamente da biblioteca. Pode passar. A cultura, né? Primeiramente, antes da gente pensar o que seria cultura, a gente tem que pensar como a gente produz o que a gente chama de cultura. Né? Cultura é um conceito que, na sua origem, né, na etimologia do termo, cultura significa feito cultivo. Né, tá a ideia de cultivo, de cultivar, de crescer, de desenvolver. Né? Se a gente pensar até cultura feito o homem do campo, né, que cultivava a plantação, desenvolvia. Então ela vem nesse sentido de crescer e se desenvolver. Se a gente pensar na cultura até em outras áreas de conhecimento, como a biologia, né, você pega uma célula, faz uma cultura de uma bactéria, de um vírus, que ele se desenvolve. Né? A gente aqui vai tratar, obviamente, de cultura no campo da antropologia, das ciências sociais, né, o conceito de cultura nas ciências sociais. Então, antes da gente pensar o que é cultura, o que leva o ser humano a ser capaz de produzir cultura? Né? Tem um autor, né, os antropólogos, Leslie White, que é um antropólogo, ele diz que o que faz a gente ser capaz de produzir isso que a gente vai chamar posteriormente de cultura é a capacidade que a gente tem de simbologizar. Não é simbolizar, é simbologizar. Então ele traz esse conceito, o termo de simbologização, que seria o quê? A capacidade que somente o ser humano tem de originar, definir e atribuir significados de forma livre e arbitrária, bem como de compreender esses significados. Então a gente vai atribuir significados aos fenômenos à nossa volta no mundo, né? A gente vai atribuir significados, vai definir o que seria o sentido desses significados e a gente vai compreender o que seriam esses significados em grupo. Só o ser humano teria essa capacidade. Ele até no livro dele, ele dá alguns exemplos. Né? Se a gente pensar na aquapenta, eu coloquei o Papa ali, né, na imagem. O que seria a aquapenta? Ela seria uma água que, se você fizer uma análise química, né, provavelmente ela vai ser como qualquer outra água quimicamente. Mas ela, para o ser humano, ela é só isso? Para o ser humano, para o cristianismo, para quem é cristão, ela representa uma água comum? Não. Né? Ele vai simbologizar em cima dessa água, né? Em cima desse fenômeno
a água vai representar, vai ter várias representações dentro da religião cristã, né? Ela vai estar relacionada a Deus, ao cristianismo, né, a Jesus. Então vai ter uma representação em torno dessa água. Mesma coisa a cruz. Se a gente pega uma cultura cristã, 2 pedaços de madeira cruzados, se for de uma outra cultura que não seja cristã, eles não vão ter a capacidade de compreender esse significado. Ali eu coloquei um outro símbolo de uma outra religião que é mais atípica para a gente, que é o shintoísmo, né? Talvez muita gente, assim como eu, né, antes de saber o que era, não vai conhecer esse termo. Então a simbolização vai ter significado somente para quem compartilha esse significado. E aí aqui, ele até, né, no texto dele, ele dá um exemplo. A gente está falando então que religião seria mentira, religião seria verdade, seria falsa, seria verdadeira. Primeiramente, o que a gente tem que levar em consideração é que cientificamente não interessa. É um falso problema científico, né? O que interessa, talvez para a filosofia, se Deus existe, não, mas para a ciência, né, para as ciências sociais, o que interessa aqui seriam as práticas sociais, né, em torno desses símbolos. O que esses símbolos criam na sociedade, como é que elas mudam o nosso comportamento, né, como elas fazem a gente se comportar, como é que faz a gente ver o mundo, né, se relacionar nesse mundo à nossa volta, né? Isso que interessa cientificamente nesse processo. Então, se a gente vai estar, por exemplo, eu estou dando o exemplo da religião aqui, mas se a gente vai estar religião, né, como ciência no campo das ciências sociais, o que interessa são as práticas em torno disso, né? E aí a simbolização torna possível. Eu estou dando o exemplo da religião, mas se a gente pensar em sistemas econômicos, sistemas educacionais, né, isso só se torna possível, o mundo que a gente vive, né, tudo que envolve a gente só é possível porque a gente tem essa capacidade de originar, definir e atribuir significados aos fenômenos que nos envolvem, né, que envolve a gente no mundo. Pode passar o próximo, por favor. E aí, a gente sempre nesse processo tem que saber fazer uma diferenciação entre símbolo e sinal. Por quê? Porque senão pode haver uma confusão onde muitos falam, o animal, ele também entende símbolos, né? E, na verdade, o animal, por exemplo, se a gente for comparar com o ser humano, isso, né, mostrando que só o ser humano tem essa capacidade, o animal, ele entende sinal, né? Por quê? O que seria um sinal, o que seria um símbolo? O sinal é uma coisa que indica outra coisa, né? E eles são percebidos pelos sentidos. Então, nossos 5 sentidos, olfato, paladar, visão, a gente precisa deles, né? E o sinal ele vai estar relacionado com esses sentidos e a gente vai compreender esses sinais. Aqui está o exemplo de uma pata ali de um animal, né? Vamos supor que é uma onça, sei lá, um cachorro, algum animal, né? Aquela pecada na areia vai indicar que ali passou um animal, né? O símbolo não. O símbolo ele vai ter um significado porque a gente vai simbologizar, como eu mostrei a cruz, né? A cruz não são 2 pedaços de madeira cruzados para quem é do cristianismo, né? Ela vai representar muito mais que isso, né? Vai ter toda a morte de Jesus, a ressurreição, né? Todo o significado do cristianismo. Ela não vai ser 2 pedaços de madeira unicamente, né? Então o símbolo ele vai ter um significado em torno dele. A gente vai precisar de uma estrutura física para isso, óbvio, e essa estrutura física pode ser uma imagem, um som, né? Uma escrita. Então qualquer estrutura física, mas a gente vai trazer um significado em torno dessa estrutura física. Ali eu coloquei o símbolo, por exemplo, né, do feminismo, que vai ser reconhecido como estrutura física a imagem e vai ter tudo que envolve ele, que vai estar no mundo conceitual, no mundo, né, dos sentidos que a gente vai construir em torno. Pode passar. E o que tornou a gente ser capaz de simbologizar, né? Um instrumento que é essencial nesse processo, que sem ele provavelmente a gente não seria humano, no sentido de ser humano capaz de produzir cultura, né, de simbologizar, é a linguagem, né? Ela é um instrumento essencial nesse processo. Sem linguagem, a gente pode falar que provavelmente seria impossível a gente ter cultura. Quando eu falo de linguagem, a gente pode falar linguagem não somente escrita, mas linguagem em vários sentidos, né? O som, a imagem também, né? Linguagens em diversos modos, e não só escrita ou falada. E aí, por meio da linguagem, a gente criou um discurso articulado, né? E esse discurso articulado, se a gente viu lá a cruz, o exemplo que eu dei da cruz, né, os pedaços de madeira, a gente criou um discurso articulado em cima dele. O que ela significa, qual o discurso, a narrativa por trás dela. Então, a gente pode falar, como diz Wagner,
né, que a linguagem é sempre parte do aspecto coletivo da cultura. Sem o instrumento da linguagem, a gente não teria como ser humano, a gente não teria como construir cultura e como simbologizar e atribuir significado às coisas. Pode passar. E aí a gente fala, em que momento da nossa vida a gente começa a simbologizar? Tem até uma cena de um filme, para quem gosta de cinema, já assistiu aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, tem um início dele que eu acho bem interessante, que mostra os homens das cavernas, né, no início, e tem um momento que ele peca um osso, né, ele mata um animal e ele começa a formar um grupo e ele vê que aquele osso dá poder para ele, né, ele fica olhando para o osso um tempo, ele começa a dar um significado àquilo. Aí tem uma cena interessante que ele choca o osso para cima e aquele osso tem um corte e ele se transforma numa nave espacial bilhões de anos no futuro, né? Ou seja, o homem em algum momento simbologizou e se tornou o que a gente é hoje, né? Permitiu que a gente está aqui se comunicando hoje em dia com esses instrumentos que a gente criou, essa internet, né? Que a gente está aqui se comunicando, as ferramentas, tudo que envolve a gente no quesito tecnologia, no quesito de compreensão de mundo, de educação, de economia, etc. Né? Então, esse momento que a gente simbologiza, o Larry White até fala que a gente não tem como saber em que momento historicamente isso aconteceu e por que necessariamente isso acontece com o ser humano. Né? Em algum momento a gente começa a simbologizar. Não há grau de simbolização. Ou a gente simbologiza ou não. Né? Ele até dá o exemplo do animal e da criança humana. Né? Porque a criança humana, quando ela nasce, até uma certa idade, ela não é capaz de simbologizar ainda. Então, ela é no mesmo nível do animal. Ele até fala que um animal compreende mais sinais, né? Você fala para um animal, mostra um objeto, senta ali, ele compreende mais sinais do que o ser humano até um certo momento de vida. Em algum momento, o ser humano tem algum estalo, alguma coisa, desenvolve a linguagem, começa a criar sentidos no mundo e dá um salto, né, nesse sentido de compreensão de mundo. Então, não há grau de simbolização, ou a gente simbologiza ou não. Né? E o ser humano é o único animal com essa capacidade. Pode passar. E aí, então, a gente pode falar ainda não o que seria cultura, mas a gente pode falar que o que torna o ser humano capaz de produzir cultura é essa nossa capacidade de simbologizar, né? De criar, atribuir significado às coisas, aos fenômenos e de compreender esse significado em grupo. Claro que o grupo inteiro pode compreender um pouco diferente, mas a gente tem uma compreensão coletiva desses significados. Esse processo, né, entendido como um processo de simbolização, tornou possível que os seres humanos construíssem o que a gente chama de cultura, né? Seria o discurso, né, os usos e os costumes, as ideologias, né, as ferramentas com a tecnologia, os utensílios que a gente usa, a organização social, né? Se não fosse essa nossa capacidade, a gente não teria a humanidade como a gente tem. A gente ainda estaria no nível animal, né, e não no nível de ser humano como a gente tem, que é um ser de cultura. Não existe cultura sem ser humano e não existe ser humano sem cultura. Pode passar, por favor. E aí a gente se pergunta, o que seria então cultura? A gente já percebeu que para a gente produzir cultura é por causa dessa capacidade de simbologizar. Mas o que seria cultura? Né? Lembrando que a gente está falando aqui de cultura no conceito científico de cultura, né? Das ciências sociais, humanas de cultura. Aquela velha discussão, funk é cultura? Ou a música clássica é cultura? As festas tradicionais são cultura? As tribos indígenas? O livro e a leitura é cultura? Então, o que seria cultura, o que não seria? O que a gente define como cultura, o que a gente não define como cultura? Se a gente pensar e partir do que seria a simbolização, né, a gente pode falar que tudo isso aqui é cultura, tanto o funk quanto a música clássica, né, se a gente entender o conceito antropológico. Por quê? Porque não teria uma valoração em cima. A gente está falando de como esse processo se dá, e não de uma valorização. A gente não está entrando no campo da arte, né, no campo a gente já seria uma outra discussão da arte, né, do valor da arte. Então, se a gente partir desse processo, a gente poderia falar que sim, funk é cultura, a música clássica é cultura, a leitura seria cultura, né? Só que isso é um pouco mais complexo do que parece ser, né? E aí que a gente entra num outro momento, né, que seriam... Pode passar, por favor. E aí a gente entra em um outro momento que seria o que a gente pode falar que são as hierarquias sociais e as hierarquias culturais. Por que isso?
primeiramente eu falei de cultura no nível científico, né, como um conceito científico, né? Eu até coloquei ali, cultura é um conceito, é uma abstração, né? Só que esse conceito científico que vai analisar problemas, é um conceito que sempre surge para analisar problemas, né, e aqui a gente não vai entrar muito na discussão, até porque não estaria tempo, de quando ele surgiu no século XIX, do porquê que ele surgiu, né? O mundo estava ficando com cada vez mais diversidade. A biologia era a ciência que estudava o homem, né? Só que ela não estava contra desse processo, surgiu a etnologia, né? A etnografia, a sociologia posteriormente, a antropologia. Então a cultura surgiu como um conceito para tentar explicar essa diversidade na unidade. Só que se ela é um conceito científico, ela também está presente, digamos, não sei se seria uma boa expressão, mas no mundo real, no mundo concreto. O mundo concreto, digamos assim, ele tem uma estruturação por hierarquias sociais, né? A gente poderia falar, dependendo do autor que a gente parte, como a gente trabalhando aqui com Kusch, de classes sociais, né? Então, teriam hierarquias sociais na sociedade e a cultura ela está inserida, né? A noção social e não a noção científica de cultura, ela estaria inserida nessas hierarquias sociais. Então, desse modo, a gente pode falar que existem hierarquias culturais socialmente falando, não cientificamente falando, né? Porém, socialmente falando, a gente tem hierarquias sociais. Por quê? Porque a cultura ela vai estar inserida nessas relações entre os grupos sociais, né? Então, se existem relações, se existem grupos sociais, classes sociais que simbologizam, né? Então elas vão estar significados à noção de cultura. Na prática, existe, socialmente falando, uma hierarquia cultural, né? Aquela velha história do que seria alta cultura, baixa cultura, que cientificamente não é válido essa discussão, porque cientificamente não existe, mas socialmente isso ainda existe, né? Socialmente, isso está nessa relação de poder entre os grupos. E essa construção, do que seria a cultura socialmente falando, ela se está no interior de relações entre grupos sociais que são sempre relações desiguais, né? E essa hierarquia cultural vai vir sempre de uma hierarquia social. Socialmente, as culturas são valorativas, são atribuídos valores à cultura, diferentemente, cientificamente, que a gente falando da cultura cientificamente. Pode passar, por favor. E aí a gente teria culturas, né, que a gente pode falar que seriam culturas dominantes e culturas dominadas nessa relação de poder que existe socialmente. E Kusch chama a atenção de que a cultura da classe dominante ela é sempre a cultura dominante. Isso não quer dizer em nenhum momento, né, que essa cultura dominante ela sobrepuxa a cultura dominada e essa cultura dominada ela não tem espaço de criar, de construir. Na verdade, é uma relação complexa, né? Uma, na verdade, vai se relacionar com uma outra, uma modifica a outra nesse processo, né? Não é algo que tem uma dominação completa, total. Seria uma relação muito mais complexa. É uma troca de elementos simbólicos, principalmente. Por quê? Lembrando que cultura é um processo de simbologização. Então, ela vai ser sempre, principalmente, em um campo simbólico. E por que a cultura da classe dominante é sempre a cultura dominante? Porque a classe dominante vai possuir os meios, o poder, né, de construir os significados, né, os símbolos, de uma forma mais socialmente aceita, digamos assim, do que a cultura dominada, embora ela também vá influenciar essa cultura dominante, tá, nessa relação complexa entre elas. Pode passar, por favor. E aí, até nesse texto do Kusch, ele coloca vários tipos de cultura, né, que ele chama, ele trata da cultura dos operários, né, da cultura burguesa, a cultura de massa. Eu vou destacar só dois aqui, até por causa do tempo, que eu acho que tem uma relação um pouco mais importante para a gente quando fala de biblioteca, né, e da relação da biblioteca nessas hierarquias. Uma seria a cultura de massa, né, que eu vou falar rapidamente aqui. Quando a gente fala de cultura de massa, o que seria essa cultura? Primeiro, os meios de comunicação de massa, eles existem desde a época do Gutenberg, no século XV, né, que todo bibliotecário já estudou muito isso, né, a criação da imprensa. Então, quando você criou os meios de comunicação de massa, posteriormente, né, lá no século XVII, surgiu a Revolução Industrial, a indústria cultural e uma cultura proveniente dessa indústria, dos produtos dessa indústria, que seria chamada cultura de massa. O Kusch, ele chama atenção também para esse termo cultura de massa, que ele acha um termo impreciso. Porque, primeiro, o que seria cultura?
o que seria massa? Seria uma cultura popular? A elite também não consome esses produtos? Né? O que seria isso? Então, o próprio termo já é um pouco complexo, né? Se você definir o que seria realmente uma cultura de massa. Tanto que hoje em dia a gente tem a chamada cultura da convergência, de autores como Jenkins, que hoje em dia com o YouTube, né, com outros meios que a gente tem, que a gente consegue produzir conteúdo, já seria uma modificação. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque já seria uma outra discussão. Lembrando que, embora quem produz, eu coloquei ali, quem produz esse conteúdo da cultura de massa, né, que seria uma massificação de produtos, de informação, a gente pode colocar o cinema, as histórias de quadrinhos, as novelas, o rádio, né? Quem produz isso? É a classe dominada, é a classe, né, mais, digamos, popular, ou seria a classe dominante? Obviamente é a classe dominante, porque eles detêm os meios de produção, né? Eles detêm o poder de produzir essa cultura que é massificada entre a população. Isso não quer dizer em nenhum momento que quem recebe essa massificação, né, ela não cria sentido, né? Como eu coloquei ali, não há uniformização na recepção. Também se constrói sentido. Assim como a cultura dominante e dominada é uma relação complexa, né? Não quer dizer que vai ter um controle social por meio da cultura de massa, como se pensam alguns autores, como existem algumas teses, né? Porque a gente, inclusive, tem a capacidade de, quando recebe informação, transformar em conhecimento, e esse conhecimento é produzido por sentidos, né? Então, isso vai ter muita relação com o contexto em que a gente está, o contexto que a gente vive, né? Então, é uma relação um pouco complexa. Mas, só que existem mecanismos que tentam direcionar, né, os sentidos construídos pela cultura de massa. Né? Então, quem produz esse conteúdo? Quais são as representações? Pode passar, por favor. E aí a gente entra numa segunda cultura que o Kusch chama atenção, que seria o que ele chama de cultura burguesa, né? O termo que ele utiliza na pesquisa dele. O que seria essa cultura burguesa? Seria a cultura, digamos, né, a cultura dominante, no sentido mais amplo, né? E seria uma cultura que produz inúmeras representações de si mesma, né? Seria a cultura que tem esses meios, inclusive, de produzir lá na cultura de massa representações, né, sentidos, de tentar controlar e produzir esses sentidos. Normalmente eles não se reconhecem como tais. Quando eu falo sentido, se a gente pensar em novelas, tanto um exemplo de novelas, mas a gente poderia pegar filmes, quadrinhos, mas tanto um exemplo de novela que é o mais relacionado à nossa cultura, né, nacional. Principalmente novelas mais antigas, hoje em dia eu acho que mudou um pouco, né, isso está um pouco mais mutado, mas se vocês perceberem, sempre a classe alta, né, é representada como pessoas com nível superior, pessoas que falam português gramaticalmente correto, né, pessoas que não falam alto, gritando. Se a gente pega a representação da classe popular, né, sempre é o núcleo engraçado, geralmente, que fala gritando, ou que não pronuncia o português corretamente. Nunca existe ninguém com uma formação acadêmica no núcleo popular, né? Então, são representações que são construídas, porque tem isso. Então, a cultura, ela também vai se dar nessas construções de como a gente se vê também por meio nessa hierarquia, nesse choco de forças de poderes, em quem constrói essas representações. E tem uma outra coisa sobre a cultura burguesa que, né, que é importante a gente falar, que são a ritualização das práticas da vida cotidiana. Se você quer criar hierarquias, você tem que se diferenciar, né? Senão você vai ser confundido com o outro grupo, né? E aí a gente pode falar da distinção, né, das marcas de distinção, né, que a gente pode chamar de marca. O que seria isso? Seriam aquelas modos de ser, modos de falar, modos de se vestir, modos de se comportar, né? Se comportar à mesa, como usar os talheres, tantos exemplos, né? Então, essas marcas de distinção, não sei se vocês lembram de um caso, anos atrás, inclusive de uma reitora de uma universidade, um professor, que eles viram uma pessoa no aeroporto de bermuda, blusa e chinelo. Aí eles falaram que aquela pessoa estava vestida de rodoviária e não de aeroporto, né? Por quê? Aquela pessoa que estava ali de bermuda, chinelo, né, e camiseta no aeroporto, ela estava, né, se inserindo num local que não se pertenceria a ele, porque a roupa dele seria uma marca de distinção, que ele não pertenceria àquela classe, àquele grupo, né? Culturalmente ele não estaria tendo pertencimento àquele grupo, né? Então essas marcas de distinção, elas vão funcionar como um modo de diferenciação social e de produzir hierarquia e esse controle, inclusive, social. Pode passar, por favor.
E aí entra um conceito um pouco complexo, né, que seria o conceito de hábitos, que é atrapalhado pelo Bourdieu, né, ele é filósofo de formação, mas sociólogo também, Pierre Bourdieu. O que seria esse conceito de hábitos? Né? Ele chama um conceito ali meio complexo, né? Sistemas, disposições estruturáveis e transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes. Né? O que seria isso? Né, esse hábitos? A gente pode falar que o hábito seria modos de pensar, de agir, né, de se comportar, como eu coloquei ali, né, como o Bourdieu mesmo diz, seria a materialização da memória coletiva. Né? Esses hábitos determinados, como eu falei, da cultura burguesa, de se comportar de um modo, de falar de um modo, isso já vem anteriormente, isso já é construído. Né? A pessoa interioriza isso de um modo nem sempre consciente, reproduz, né, esses hábitos. Né? Então, o modo que você faz, o modo de você falar, o modo de você se comportar, né, isso vai falar de que grupo você é, isso vai trazer uma diferenciação cultural, tá? Isso vai, nesse sistema de hierarquias, o hábitos vai ser um conceito que faz a gente compreender melhor como isso se dá. Né? Você tem um grupo, vamos supor, né, eu até uma vez conversando com um conhecido meu que é policial militar, ele até falou, quando eu vejo um policial militar de longe, o cara pode estar sem uniforme, eu sei que ele é policial militar, pelo modo como ele fala, o modo como ele age, o próprio corporal vai estar relacionado ao hábitos, né? Essa memória coletiva materializada que a gente traz. Pode passar, por favor. E aí, do hábitos, eu quero partir para um outro conceito, né, que eu acho relevante também para depois a gente entrar na questão da biblioteca e ver o que ela tem a ver com tudo isso que eu estou falando até o momento. Né? Seria o conceito de capital cultural. Né? Um conceito também do Bourdieu, que ele fala que são um sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados. O que seria esse capital social? Ele trabalha com esse conceito principalmente em relação à educação e o acesso à educação. Né? A gente pode falar que o capital cultural seria aquele conhecimento, saber que vem principalmente, né, ele vai estar relacionado ao hábito também, mas ele vem principalmente do núcleo familiar da pessoa. Né? Então, se uma criança, né, a gente falando principalmente das crianças, ela vem de uma família, de uma classe social específica, e aí a gente não é somente questão econômica, né, ela está relacionada com isso, mas não é a questão econômica. Ele até diz que o capital cultural é mais relevante do que o econômico no acesso à educação, né, diferente do que muita gente pensa, que pensa mais no valor econômico. Né? Então, se você tem até talvez uma pessoa de uma classe mais baixa, mas que tem alguém formado na família, os pais, isso já vai ser transmitido para a criança de algum modo. Né? A criança ela já vai trazer isso de um modo quase que osmótico, como o Bourdieu fala. Né? Então, uma criança que vem de uma família que já tem um capital cultural, né, ela já vai estar um pouco à frente de uma criança que nasce de uma família onde os símbolos de distinção, uma família que não fala a linguagem que vai ser pedida, né, no mundo universitário, no mundo escolar, né, ele vai ter mais dificuldade nesse sentido. E aí o Bourdieu até fala da escolha do destino, né, porque o hábito e o capital cultural eles vão ser tão fortes nesse processo que até quando a gente pensa na escolha do destino, uma criança pensar se ela quer fazer uma universidade, se ela não quer fazer essa universidade, dependendo do contexto em que ela vem, ela, de forma até inconscientemente, ela não vai nem pensar nisso. Né? Entra também uma questão de você ter acesso à informação, né? Como entrar num colégio bom, público, talvez, né? Como entrar na universidade. Então, esse processo, né, já não vai, ele vai ser um processo que ele não vai ser transmitido dependendo do contexto familiar, principalmente que essa criança vem. O Bourdieu até fala que se tem um único membro na família com ensino superior, isso normalmente já faz uma diferença em todo esse processo de acesso à cultura e ao saber. Pode passar, por favor. Nesse processo, eu vou voltar um pouquinho. Pode voltar, por favor? Eu não sei se eu coloquei aqui. Eu coloquei ali a linguagem. Nesse processo tem um fator bem relevante, como a gente até falou do processo de simbologização, que a linguagem é o que tornou a gente capaz de produzir cultura. E eu mostrei, inclusive, quando eu tenho o exemplo lá das telenovelas, né, tá a linguagem como modo de diferenciação. Né? A linguagem, inclusive, vai ser um modo de distinção,
né? E a linguagem, que a gente pode falar de um capital linguístico, como o Bourdieu fala, que ela se transmite de maneira quase osmótica, se a gente pensar qual é a linguagem ela é social, né? A gente tem que separar a linguagem de gramática, que seriam as regras, né? As regras de como a gente usar formalmente essa linguagem. A linguagem ela é social. Uma pessoa analfabeta, ela se comunica, né? Ela usa a linguagem, embora não use a gramática provavelmente corretamente, mas ela usa a linguagem porque ela é natural do ser humano, né? Então, a linguagem ela vai ser um elemento, um capital linguístico, onde ela vai ser essencial nesse processo de acesso à educação, né, de acesso ao que é considerado alta cultura nesse processo de hierarquia. Então, uma criança que vem de uma família que já fala essa gramaticalidade corretamente, tem acesso a livros, tem acesso à leitura, essa linguagem é a linguagem pedida na escola. Essa linguagem vai ser a linguagem pedida na universidade. Essa linguagem vai estar nos textos universitários, nos textos escolares. Então, a criança que não vem desse meio, ela já vai estar em desvantagem do meio familiar que ela vem em relação a dominar essa linguagem. O Bourdieu até diz que seria, essa criança normalmente é como que ela quase que ela tem que aprender uma outra língua quando ela vai para o campo educacional. É como se ela estivesse aprendendo uma outra língua, né? E não aquela mesma língua natural dela que ela fala em casa, que ela fala no seu cotidiano, né? Então, já há um processo aí onde a linguagem é essencial, né? E a escola ela seria um instrumento de manter isso, de não modificar a partir do momento em que a escola não pensa nisso, a partir do momento que a escola ignora que isso existe, né? Ela vê todo mundo como igual. Mesmo a criança que vem de uma classe, né, com capital cultural da família de um modo que já domina essa linguagem, outra que não tem, trata todo mundo igual, isso já é suficiente para a escola, na verdade, continuar mantendo um processo de diferenciação escolar e não fazer o papel que ela deveria fazer. Só que aí a gente fala, a escola seria também a única responsável por esse processo de modificação social, né, nesse jogo de poder de hierarquias sociais e culturais. A gente sempre fala também que sim, ela é essencial nesse processo, mas ela não seria a única instituição relacionada a esse processo. Pode passar, por favor. E aí entra a biblioteca, né, que teriam outras instituições, mas a gente está falando aqui principalmente, né, a relação entre a biblioteca e esse processo de cultura e hierarquias. E a biblioteca, né, a própria biblioteconomia, segundo Sousa, né, Cisne, ela seria uma ciência social, né? A biblioteconomia também é uma ciência social, né? Ela vai além da prática, ela também é prática, obviamente, a nossa prática biblioteconômica do dia a dia, mas ela vai além disso, né? Ela é uma ciência social. Né? A gente usou no Brasil um paradigma mais norte-americano, né, que seria mais prático e menos europeu, como era do início, enquanto nosso sistema educacional é mais um paradigma europeu do que seria norte-americano. Então, se a gente pensar nas bibliotecas, e aí eu falo bibliotecas até em geral, só que a gente especificando principalmente 3 tipos de biblioteca aqui nesse processo, que eu acho que são relevantes, claro que a gente pode falar de outros, focar em uma só, que eu chamo a atenção que seriam as bibliotecas públicas, as bibliotecas parque, né, que surgiram em 2011, 2010, 2011, e as bibliotecas escolares. Né? Qual seria o papel dessas bibliotecas em relação à sociedade e à cultura? Né? Qual seria o papel social delas? Pode passar, por favor. Se a gente pensar nessas bibliotecas e que na escola, como modo de conservação social e numa hierarquia cultural, né, pensando principalmente na formação do ser humano ainda criança, né, a criança ter acesso a essa cultura, porque você ter acesso ao que é chamado de alta cultura, você compreender essa linguagem, né, isso vai elevar socialmente, financeiramente, isso constrói uma mobilidade social nesse processo. Né? E não só a escola é responsável, como outras instituições, como seria a biblioteca. E aí, se a gente pensar no papel da biblioteca escolar, no papel da biblioteca parque, né? Primeiro a gente pensar, as bibliotecas parque são bem interessantes nesse processo, eu até falo que elas foram uma das melhores, digamos, políticas públicas dos últimos tempos. Né? Eu lembro quando construí a primeira biblioteca parque de Manguinhos, que eu fiz uma pesquisa que eu, na época, até apresentei em um congresso lá no Uruguai, e a biblioteca parque, o que primeiro já chamou a atenção nessa política pública de biblioteca parque. Primeiro, onde a biblioteca está localizada? Né? As bibliotecas parques foram construídas em áreas com índice de desenvolvimento humano baixíssimo. Né? A biblioteca de Manguinhos, por exemplo, era onde era o quartel, né? Tinha um quartel do exército lá, uma área extremamente pobre, e que ela surgiu como um processo
né, também com outros elementos, a biblioteca, a conjunto habitacional, uma escola ao lado, né. A Biblioteca Parque, ela vai estar perto de comunidades carentes, que normalmente não vão ter crianças, não vão ter usuários com um capital cultural elevado, né? Com esse capital cultural elevado. Se a família não é apta a passar esse capital cultural que vai ser exigido no campo educacional, e se a própria escola também não se preocupa, né, em modificar isso, se a gente pensar por que uma criança ia se importar em estudar, né, numa escola, numa área, dependendo de onde ela vive, em determinado contexto, se a família dela ela não tem ninguém com curso superior, vamos dizer assim, não tem ninguém no núcleo familiar dela, né? A única pessoa que ela conhece com curso superior seria o professor, que trabalha numa escola sucateata, ganha um salário baixíssimo. Então, o que ela está vendo na prática que estudar vale a pena? Como é que a gente vai convencer essa criança que estudar vale a pena se na prática ela não vê o estudo trazendo nenhum benefício em torno dela, né? Qual o capital cultural em torno dela que ela vê como benefício para o estudo? Ele não vai se interessar pela escola porque ele não vê aquilo servindo de nada. Ele estaria errado? Se a gente pegar o contexto, ele não está vendo isso servindo para nada, né? Diferente de uma criança que vem de uma classe com pais formados, onde ela vê a escola servindo como ascensão social, financeira, cultural, né? Então seria um processo aí de hierarquia, onde a escola, se ela for puramente escola, ela só vai manter esse processo e não vai trazer diferenciação social nenhuma, né? Porque também é importante a biblioteca escolar, né? Porque a escola não vai ser só professor e sala de aula. E aí a gente pode falar que a biblioteca, ela assume um papel importantíssimo, né? Quando eu fiz essa pesquisa na Biblioteca de Manquins, em 2011, que eu fiz entrevistas com bibliotecários, eles falaram, inclusive, que tinha crianças que entravam na biblioteca só para chocar no computador, né? E aí elas quebravam o mouse, eles falaram, não, deixa elas ficarem no ambiente, elas terem acesso a isso. Tinha criança que entrava simplesmente para alçar o banheiro e ficar puxando a descarga, como ele falou. E aí ele foi um dia perguntou para elas por que elas ficavam fazendo aquilo. Aí falaram, não, porque a gente não tem banheiro em casa, ali na área de Manquinhos. Então eles achavam legal a descarga porque não tinham banheiro em casa, né? Então se a gente for pensar nessa realidade, né, em relação à cultura, como essas crianças vão ter acesso a essa cultura se a família não tem, se os pais não têm, essa cultura que vai ser exigida na escola, numa universidade, no mundo social, no mundo de ascensão e mobilidade social. E aí a biblioteca vai entrar como um instrumento essencial nesse processo, né? Ela vai ter que estar inserida, se for a biblioteca de na Zona Sul, no centro do Rio, a Biblioteca Parque, vai ser efetiva? Não, ela vai ter que estar ali, né? Na escola, biblioteca de verdade, com bibliotecário na escola. Vai ter que estar ali uma biblioteca pública com a Biblioteca Parque numa área que necessite dela, né? Então, é necessário políticas públicas onde a biblioteca entre como fator essencial nesse processo. E aí seria só a biblioteca? Não. A gente pode colocar a escola, a biblioteca, o museu, né? Porque até fala, né, que muito do aprendizado que a escola e a universidade exige do aluno, ele não vem da escola e da universidade, ele vem fora da escola e da universidade. É o acesso a peça de teatro, é o acesso à literatura, é o acesso a shows, é o acesso a museu e obras de arte, né? Isso você não aprende necessariamente na escola. Isso você dependendo do capital cultural da sua família, do contexto em que você tem, você vai ter acesso a isso. E a escola vai te exigir isso, mas não vai te dar isso, né? Porque ela não é só o elemento que tem que ter. A biblioteca, a gente vai ter que criar competências informacionais, competências culturais, competências linguísticas, né, em quem tiver acesso, né, a essa leitura, a essa linguagem que vai ser exigida e essa linguagem que ela é totalmente excludente socialmente e culturalmente nesse mundo de relação de poder, de hierarquias culturais. Uma política pública efetiva, né, deveria ter ações culturais contínuas, porque se for uma ação cultural, até como Leonardo Prandi, que é um pesquisador de ação cultural, fala, se for a biblioteca, leva a criança, a escola leva a criança uma vez na vida no museu, né, leva uma vez na vida para conhecer a biblioteca, que na própria escola não tem uma sala de leitura, isso não vai ser efetivo, né? São políticas públicas que têm que ter um trabalho contínuo, né? Teriam que ser uma relação entre o museu, entre a biblioteca, entre a escola. Pode passar, por favor. Né? E até como eu coloquei ali, políticas públicas culturais específicas para uma integração de instituições culturais e de instituições educacionais, como tem até, inclusive, nas diretrizes da Unesco de 2001, né, das diretrizes da Declaração da Unesco de Cultura de 2001, onde eles colocam diversas diretrizes de diversidade cultural, né, e de como esse processo deveria ser feito. A gente vê a França, por exemplo,
A França tem a escola, o museu, a França é cheia de museus, né? Você entra na França, tem museu, né? Exagerando, óbvio, em cada esquina, né? E a escola está sempre lá no museu, você sempre fez de novo, uma integração, tá com a biblioteca, né? Então a gente pode falar que as bibliotecas, nesse processo, a relação dela com a construção de cultura socialmente falando, né, elas são instrumentos ou, né, como disse o Akan, de uma força externa, né, que podem transformar, modificar esses hábitos, né, essa internalização e materialização da memória coletiva, que vai produzir marcas de distinção, né, e o capital cultural nesse contexto de hierarquia social e cultural. A biblioteca, junto com outras instituições, né, ela seria um instrumento de suma... Então, né, a gente normalmente escuta que a biblioteca hoje em dia não é mais necessária. Né, a gente tem a internet, a gente joga lá no Google e acha. Normalmente vão ser mais as classes que têm acesso a isso, né, que a gente vai ouvir esse discurso. Hoje em dia eu não saio do meu quarto, eu tiro aqui no Google, eu acho. Né, só que a biblioteca, a função dela não vai ser só achar informação. Né, a função dela vai ser muito mais ampla do que isso. Né, a função da biblioteca vai ser trazer todo esse processo, né, de construção cultural, linguística e ascensão e mobilidade social da sociedade, né? A gente não pode, a gente faz muito estudo de usuário, que é importantíssimo, só que talvez falte para a gente também ter o entorno dessa biblioteca, o mais amplo social, onde essa biblioteca está inserida, quais são as condições sociais de moradia, se tem saneamento básico, onde essas crianças estão, como é que são as escolas que essas crianças estão, né? Como é que é a família delas, né? Qual o capital cultural dessas famílias, né? Então, a biblioteca ela é muito, principalmente para as classes mais baixas, a importância dela continua, por mais, né, que falem que a biblioteca não é mais importante, ela continua talvez mais essencial do que nunca, ainda mais no mundo em que a gente está, onde a desigualdade cada vez é maior, e pelo que a gente está vendo das políticas públicas que tem ou que não tem hoje em dia, né, de todo o processo que a gente está sofrendo de uma realidade neoliberal, né, de transformações do emprego, ela talvez é cada vez mais necessária, mas no local certo, né, com as condições certas, com as políticas públicas certas. Né? Pode passar, por favor. É isso, então acho que agora a gente pode discutir um pouquinho, até passar um pouquinho de tempo, né, discutir um pouquinho essa relação, né, eu tentei fazer um panorama um pouco amplo aqui, e aí a gente pode discutir um pouco. Obrigado. Perguntas podem ser feitas aqui através dos comentários, as dúvidas. A professora Mariana perguntou qual o impacto da cultura nos sistemas de representação do conhecimento. Tá. Os sistemas de representação do conhecimento, né, se a gente for pegar os próprios sistemas de classificação, né, e a gente fizer uma análise dos próprios sistemas de classificação, da construção de conceitos e termos, né, a gente vai ver que todos esses sistemas eles também vão estar inseridos numa relação de poder, né, de como eles são construídos. Eu trabalhei vários anos, inclusive, na Biblioteca de Estudos Afroasiáticos, com a professora Ana Sena, inclusive, que eu nem sei se ela está assistindo aqui, né? E a gente era uma biblioteca especializada em África, em relações raciais, né? E a gente trabalhou lá um bom tempo, e ela até fala que os sistemas de organização do conhecimento, eles não representavam bem aquela cultura, né? Porque eles eram construídos, inclusive, tinham vários elementos que, quando a gente ia representar, né, eles entravam mais como folclore, né, no sentido de, e não na notação, a gente falando aqui de sistema de classificação especificamente, não na notação onde a cultura europeia entrava lá no 316, na sociologia, não, entrava em um outro número, né, então ela, inclusive, a gente se recusava a classificar determinados assuntos, né, relacionados à cultura africana, onde o sistema de classificação falava para a gente classificar. A gente classificava em outro local. Né? Então, eles têm uma relação nesse processo, porque, inclusive, eles são fruto desse processo, e eles são construídos também, normalmente, por uma hierarquia cultural e social, no sentido que eu mostrei ali, de hierarquia dominante, né, de classe dominante, digamos. Né? Então, também, assim como eu falei da cultura de massa, a própria ciência ela não se exclui. A gente pode colocar a ciência também como uma produção, né, de elite, né? A ciência ela é produzida também por um grupo que essa própria construção científica ela vai estar inserida nesse processo, assim como os sistemas de representação do conhecimento.
A professora Juliana perguntou como você vê a relação entre essas culturas dominantes e a construção dos esquemas de classificação bibliográfica. É mais ou menos o que eu falei agora, né? De que esses sistemas, eles também, como eu falei, né, eles têm um processo, como eu falei, o exemplo que eu tenho até tá na cena, quando a gente trabalhava na Biblioteca dos Institutos Afroasiáticos. Se você for analisar esses sistemas, né, com calma, né, principalmente o campo das ciências humanas, sociais, né, e também né, até no campo da saúde, alguns exemplos, se a gente for analisar com calma, a gente vai ver que ele tem vários elementos que a gente poderia dizer, inclusive, eu acho que não seria exagero, mas racistas, né, preconceituosos, talvez não racistas, mas preconceituosos, né, nesses sistemas. E, como eu falei, que eu tenho o exemplo da cultura africana, né, que nessa construção que você está, e principalmente nessa construção cultural mesmo. Quando você for analisar culturas, a gente vai ver que vários elementos em relação a gênero, né? Então a gente vai ver que todo esse sistema de classificação ele é construído também em uma relação de força, em uma relação de poder. Se a gente for pensar também na história do Brasil, né, de quando a gente discute ditadura, se foi revolução, se foi golpe, se foi ditadura, se a gente pegar sistemas de classificação dentro da época, a gente vai ver que o conceito também era outro, né? A gente classificaria como Revolução de 64. Então, historicamente, também o sistema de classificação ele vai ter uma relação conceitual, porque o conceito se modifica, né? Ele é dinâmico, ele é social, né? O conceito ele vai sempre se modificar. A Jéssica Cunha perguntou qual a importância das bibliotecas na transformação das hierarquias culturais. Como até eu falei no final da apresentação, eu acho que a biblioteca é essencial nesse processo. Se a gente, eu acho que é até o Bourdieu mesmo, eu não me lembro se é outro autor que fala isso, né? Mas se a gente, eu acho que o Leonardo Brandt também fala no livro dele sobre o mercado cultural, a sociedade, ela coloca muito peso em relação à escola, né? A escola é a instituição que vai ter que educar seu filho, que vai ter que ensinar seu filho, que vai ter que transformar seu filho, e normalmente esse peso da escola é o professor e o aluno, né? Se a gente for pensar, inclusive, em colégios públicos, né, quais são os colégios públicos que funcionam, que são de excelência? Aqui no Rio de Janeiro, se a gente pensar no Colégio Pedro II, que é um colégio federal, né, no Cefet, né? Por quê? É só porque qual a diferença desses colégios? Para o colégio público estadual, normalmente, seria só professor e aluno? Isso tem também no outro colégio. A gente pode pensar num processo de estrutura. Você vai num colégio Pedro II, ele é federal, ele tem mais verba, o professor que está ali, ele recebe, normalmente são mestres e doutores que recebem um salário mais alto, né? A estrutura do colégio tem bibliotecas de verdade, né? Bibliotecas bem estruturadas, com bibliotecários formados, e não salas de leituras com o professor tomando conta, isso quanto tem, né? Tem laboratórios, tem quadras, tem uma estrutura ali naqueles colégios. Porque não vai ser só o professor e o aluno. A biblioteca trabalha, né, tem que trabalhar com o professor, os agentes professor, o bibliotecário, né? E aí, saindo do campo da escola, a biblioteca pública, a biblioteca parque. Se o aluno, a criança vem de uma família, né, em que ela não tem um capital cultural na sua família, não tem livros, os pais não tiveram uma formação de leitura. Então, para ela adquirir isso, porque se ela for esperar para adquirir isso lá quando estiver na universidade, no colégio, isso vai ser um processo de aculturação, né, embora é um termo que alguns antropólogos não gostam muito, né, mas o próprio Kusch ele utiliza, vai ser um processo de aculturação muito mais lento. E a biblioteca ela vai ser essencial com a figura do bibliotecário, né, em fazer esse usuário, nessa criança, esse adolescente, ter acesso à escrita, ter acesso à cultura que a família dele talvez não seja capaz de passar para ele, né? E que não vai ser a escola que vai passar isso. A escola vai passar aqueles conteúdos do programa, mas vai ter um conteúdo muito mais amplo que ela vai exigir, mas que o aluno não necessariamente vai ter, né? Como acesso à literatura, acesso, né, a cinema, acesso a centros culturais. A gente pega, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil, fica lá no centro do Rio, né? Aparentemente é um bom local, mas para um pai levar os filhos no final de semana que mora lá, sei lá, vou dar um exemplo, São Gonçalo, ônibus intermunicipal, passagem caríssima, né? Se for botar ele, a esposa, os filhos, ele não tem condição de ir, né? Então uma biblioteca ali na área que ele está, de ITH baixo, um centro cultural, né? Então são políticas públicas essenciais para esse processo.
É, posso responder a pergunta do Marco? Pode sim. Ele perguntou se você acredita que a pandemia que estamos enfrentando, as bibliotecas e os bibliotecários foram estimulados a reinventar as ofertas de ações culturais para atender aos seus usuários e como fizeram isso. É, eu não sei se eu posso te responder isso ainda com alguma certeza, né? Porque eu acho que é algo muito recente, né, que a gente está passando por isso agora, né? Eu acho que tudo a gente precisa de um distanciamento um pouco maior para a gente tentar analisar um pouco como é que seria. Só que há várias bibliotecas fazendo, né, ações culturais de acesso a livros, né, de forma online, de acesso ao acervo, não só bibliotecas como museu, né? Tem vários museus colocando o acervo online, né? Bibliotecas também fazendo lives, né, com especialistas, bibliotecários, e tentando dar um acesso maior a esse usuário que não está podendo ir lá fisicamente. Só que aí a gente entra no outro problema, né? Se a gente fala nesse processo de hierarquia cultural, né, principalmente, e aí o mesmo processo que, inclusive, no campo da educação está sendo discutido agora, né, de escola. Né, essas bibliotecas estão falando para quem, né, nessa hierarquia? Para qual classes? Será que a classe, talvez, que mais precise ter esse acesso à leitura ali próximo, está tendo acesso a isso? Será que ela tem internet? Será que ela tem acesso? Né? Então, a verdade é que a gente ainda é um país, né, até como eu coloquei no título do trabalho, especificamente no Brasil, que a gente ainda tem uma desigualdade social enorme, né, que a gente chegou no século XXI sem saneamento básico, né, no Brasil, não sei quantos por cento, acho que 40%. A gente não tem saneamento básico no século XXI no Brasil. Né? Então, se a gente for pensar em outros quesitos de acesso à leitura, a gente ainda tem muito caminho pela frente. Agora que está tendo o marco aí de saneamento, né, tá discussão aí sobre privatização da água, né, então a gente ainda... então, eu acho que são excelentes nesses processos né, de ações culturais, mas a gente também tem que pensar em quem eles atingem, e eu acho que são processos ainda muito longos que não tem como ser resolvido agora. Certo. A professora Juliana perguntou se, na sua visão, qual seria o papel da ideologia na concepção dessas hierarquias culturais. Tá, aí o próprio conceito de teologia é meio complexo, né? Mas eu acho que a ideologia ela é essencial. A ideologia, né, grosso modo, a gente pode falar que seria uma construção de valores, né? Uma construção de valores sobre algo. Né? A ideologia, eu acho ela essencial também nesse processo, porque dependendo de uma ideologia que vai estar relacionada a um hábito, inclusive também de classe, né? A ideologia, se a gente pegar todo o processo de simbologização, depois de hierarquia social, que vai construir uma hierarquia cultural, a ideologia também está nessa relação. Né? Então, determinadas classes com determinados hábitos vai ter uma determinada ideologia normalmente, né, relacionada a isso. Então, a ideologia, né, o modo como você vai pensar, né, a relação entre biblioteca, leitura, educação, ela vai ser de extrema importância nesse processo. Se a gente tiver uma ideologia que exclua esse pensamento social, né, que não transforme isso em políticas públicas por parte do poder público, de governos e como políticas de Estado, né, a gente nunca vai... Eu acho que o processo vai ter a gente cada vez ter uma desigualdade maior, social mais forte, e nunca vai ser difícil do país sentar e a gente trazer uma transformação real, né, cultural e social. Certo. A professora Nízia perguntou: você acha que a ideia de sacralização da biblioteca ainda continua sendo um obstáculo para que as pessoas dessas comunidades utilizem o espaço? Ótima pergunta, Nícia. Eu acho que esse processo, né, de sacralização da biblioteca, ele pode ter dois caminhos, né? Ele pode tanto ser para espantar, digamos assim, né, afastar o usuário, né, se a biblioteca for vista somente como algo que foi socialmente construído da alta cultura, né, da hierarquia social da alta cultura, da leitura, do saber, do conhecimento, mas ao mesmo tempo eu acho que ela deve ser vista assim. Só que ela deve ser vista assim, mas não só como algo voltado para uma elite, né? Isso tem que ser uma construção, e aí que eu falo, depende de onde essa biblioteca está, depende de como ela é trabalhada, até porque ela é sim, a biblioteca é sim o local do saber, né? Ela é sim o local onde a gente vai ter acesso à informação, a competências, onde a gente vai se transformar por meio da leitura, por meio do acesso à tecnologia, né? Então, eu acho que a biblioteca ela deve continuar assim, até com essa aura, digamos assim,
né, com essa sacralização, só que isso tem que ser trabalhado de um outro modo também no sentido científico da cultura, né, no momento no contexto dessa relação de poder, mas mostrando que ela não é algo que vai estar ligado somente a uma cultura específica, né, que eu até tinha uma bibliotecária do Centro do Banco do Brasil que falava que conhecia alunos que pensavam que não podiam entrar ali, né, porque era aquilo, né, aquela biblioteca enorme, eles tinham medo de entrar naquele espaço, né, então, e aí a escola tem um processo de, como eu falei, de políticas culturais, você tem que dar acesso a essas pessoas, desde criança, como o Bourdieu fala, né, o choco é construído desde muito cedo, né, o choco de relações de poder é construído desde a infância, desde cedo, então você tem que trazer essa relação, né, esse acesso. Eu até falo, por exemplo, a pessoa pode até não gostar de ler, né, é um direito dela, né, embora a gente leitura treine, ela tem o direito de não gostar de ler, mas ela tem que ter acesso a isso para poder saber que não gosta. Né? Então, essa relação tem que ser construída para essa sacralização até continuar como algo de questão de saber e de cultura, mas que ela não impeça, né, você não ter acesso a ela. Certo. O professor Nick Forest perguntou, dentro de um paradigma sociotécnico tão voltado à digitalização e moderação remota, quais seriam as barreiras para as bibliotecas expandirem sua área de atuação na web? Tá. Eu não sei, eu acho que eu entendi bem a pergunta dele, depois você pode falar se é bem o que eu compreendi. Eu acho que esse paradigma sociotécnico, né, como ele falou, faltar da digitalização, ele vai ter uma barreira muito grande ainda no nosso país, né? Eu acho que é um paradigma que ele talvez não seja bem ele tem que ser o caminho em um mundo onde a gente está cada vez mais tecnológico, porém eu acho que um país como o nosso ainda com tantos problemas de desigualdade, a gente ainda tem um caminho a se fazer, né? Como eu falei, nem saneamento básico a gente tem ainda, e aí o acesso a importante, ele não tem que ser excluído, muito pelo contrário, né? Mas ele tem que caminhar talvez com outros paradigmas, ainda talvez não tão técnicos, mais sociais, para que a gente chegue a esse paradigma sociotécnico, né? Que eu acho que ele é de extrema relevância, até no contexto mundial que a gente vive, né? Porque você hoje em dia, se você não tiver acesso à tecnologia, né, às ferramentas tecnológicas, você também, né, não vai conseguir ter uma mobilidade social nesse mundo. E aí a biblioteca, eu acho que ela entra também, mesmo a biblioteca Parque, com acesso à tecnologia, né, acesso ao livro, à leitura e também acesso à tecnologia, à competência em informação, né? Então, eu acho que esse processo a gente ainda tem um caminho que, se a gente fosse que unicamente por ele, talvez a gente não consiga uma transformação, né, mais efetiva ainda nesse processo. O Paulo César está parabenizando pela palestra, dizendo que ele também recebe várias mensagens de alunos da instituição que são despreparados e não conseguem estudar em casa e somente na biblioteca. É verdade. Comentar rapidinho, que eu acho que o tempo já está acabando. Isso também é um fator extremamente relevante na biblioteca, né, na importância da biblioteca. Eu acho que essa pergunta foi excelente, porque se a gente pensar também nas hierarquias culturais de acesso à educação, né, se a gente pensa em pessoas que moram em locais que tem várias pessoas na casa, né, que não tem um quarto, um ambiente com computador, com acesso, com tranquilidade, com silêncio para estudar, né, para apreender esse conhecimento, né, a biblioteca também é essencial, porque a biblioteca também, como ele colocou, vai ser um espaço, né, vai ser um espaço onde você também, para o aprendizado, para você ter um ambiente que é de suma importância também, né, o ambiente onde você se encontra, para você ter esse aprendizado. Um ambiente silencioso, um ambiente com boa iluminação, né, um ambiente com acesso à informação, né, tanto por meio do computador como por meio dos livros. Então, a biblioteca também é essencial nesse processo, né, também de aprendizado, do ato de aprender. Certo. A professora Anísia também está parabenizando pela palestra, dizendo que foi muito bom revisitar e relembrar autores da época do mestrado em Memória Social.
Obrigado, Nícia. A professora Ana Sena dizendo que essa foi a prática dela também na época que trabalhou na biblioteca. Centro de Estudos Afro-Asiáticos. Só comentar rapidinho, né? A Ana Sena, eu até falo sempre, aproveitar que ela está aqui, que eu devo muito a ela, né? Ela foi minha professora, 2 períodos na graduação, no primeiro período já. Meu primeiro estágio em biblioteconomia foi com ela, né, na Biblioteca do Centro de Estudos Afro-Asiáticos, e eu fiquei lá quase 9 anos, né, com ela, e eu falo que muito do meu aprendizado da prática biblioteconômica se deu lá, né, com a Ana Sena, com os usuários. Inclusive, eu falo que eu fiz também, que a gente lá atendia os cursos, né, de sociologia, de letras, né, e principalmente questão racial. Eu até falo que eu praticamente fiz uma outra graduação lá dentro, né, eu participava de seminários, né, eu ajudava os alunos de graduação, e a Ana Sena foi essencial nesse processo. Eu até falo que se hoje eu estou aqui, ela é responsável também, tem uma boa parcela de culpa, né, nesse processo. Certo, então nós encerramos por aqui as questões. Professor, eu agradeço mais uma vez pela sua disposição em estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Foi muito bom dividir esse tempo, aprender um pouquinho mais sobre a cultura e as bibliotecas. A palestra foi muito boa. Agradeço a todos que estiveram aqui acompanhando até o momento, aqueles que mandaram suas perguntas, que parabenizaram, que estiveram com a gente até agora. Peço que não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para saber sempre que a gente tiver conteúdo novo. E aqueles que desejarem também depois entrar em contato com o professor Robson, vai estar passando aqui o e-mail dele. E é isso, pessoal. Boa noite a todos, até a próxima. Eu quero agradecer também a todos. Foi um prazer. Desculpe, professor, esqueci de permitir que você se despedisse. Pode se despedir também, perdoe. Quero agradecer também a oportunidade, né, de falar. Eu espero que minha palestra tenha, né, vocês tenham gostado, tenha levantado questões, reflexões, que a ideia aqui foi a gente refletir um pouco sobre o papel da biblioteca e da cultura nesse contexto. Obrigado. E boa noite a todos.